Olá, tudo bem? Pense que as lendas que já escutamos não sejam tão lendas assim, e na realidade, as famosas criaturas saiam do nosso imaginário e estejam por aí, andando junto da gente. Na história de hoje, veremos uma criança que renegava sua origem, e ao visitar de forma despretensiosa a sua família, tem uma ótima aventura ao lado de uma criaturinha intrigante, que o faz mudar seu ponto de vista sobre sua família e suas origens. A história de hoje se chama Chupa, a criatura mítica. Essa aventura se inicia com algumas pessoas dentro de uma caverna e vendo imagens de uma pintura rupestre na cidade de São Javier, no México, no ano de 1996. E sentem algo passando atrás deles, mas quando se viram, nada encontram. Novamente, ouvem um outro barulho e decidem então procurar a fonte dele. Um deles encontra uma pena e sai correndo para mostrar ao chefe da expedição, Richard Quinn. Richard, ao ver a pena, vem muito animado para o interior da caverna, porque é sinal que encontraram uma criatura mítica que procuram há muito tempo, e assim ele pode pegar e provar aos investidores que ele não estava maluco de fato. Quando notam algo muito maior atrás deles, e ficam procurando o que seja. Quando então, essa criatura pula na frente deles e eles percebem o que era. É a mamãe da criaturinha. A mamãe ataca Richard Quinn, pega seu bebê e sai correndo pelo túnel. Richard a acerta com um sinalizador em sua asa, o que atrapalha com que ela voe, mas ainda assim ela continua fugindo, mesmo com todas as dificuldades, sendo perseguida pelo grupo. Correndo velozmente, ela consegue fugir dos veículos, faz uma curva para a esquerda subindo o morro e o carro não consegue acompanhá-la. As pessoas descem do veículo e encontram uma garra no alto do morro. A criatura que fugia entra em uma estrada, sendo atropelada por um veículo, e mesmo machucada ela continua correndo para salvar o seu filhote. Encurralada agora, a sua única chance de salvá-lo é servir de isca, deixando seu bebê para trás em uma moita. Na sequência do filme é mostrada uma escola em Kansas City, onde todas as crianças interagem entre si, menos o pequeno Leandro, que não apresenta ser muito popular com seus coleguinhas, que até o criticam pela sua comida e pelas suas vestes, que são de pessoas de origem de outro país. Quando chega em casa, sua mãe que cozinhava tacos ouve o comentário de seu filho: "De novo isso?" Ela então tenta animar o seu garoto com o passaporte dele, que chegou e que pode agora ir para a viagem que planejaram por muito tempo. Mas o garoto é novamente ofensivo com sua mãe, dizendo que nunca quis ir, isso era apenas o planejamento dela, ele não liga para o México ou sua comida, música, nem nada de lá. Deixando sua mãe um pouco mais triste, mas como toda boa mãe, ela pergunta o que houve com o seu filho. Foi algo na escola? Seus coleguinhas o importunaram ou alguma coisa do tipo aconteceu? E completa dizendo que será muito bom para ele ir para o México, ver a sua família, conhecer as suas origens. E ela completa dizendo que seu pai desejaria que você fosse. Eu não vou poder acompanhá-lo. Eu preciso trabalhar, mas o seu avô cuidará muito bem de você durante a sua estadia. Alejandro, ouvindo aquilo, sai insatisfeito com a sua conversa e vai para seu quarto. Lá dentro, de cabeça mais calma, pegando ali a foto de seu pai na cabeceira, ele conversa novamente com a sua mãe, que conta sobre seu pai ter lutado muito, mas que infelizmente ele acabou perdendo a luta para o câncer. Convencido sobre a viagem, Alejandro parte. Agora desembarcando em solo mexicano, ele é pego pelo seu avô Chava, com muita energia e brincadeiras com ele para tentar animá-lo. No trajeto, eles conversam um pouco, mas Alex não demonstra muito domínio do espanhol, e nem o orgulho pelas suas origens, o que acaba entristecendo um pouco seu avô, que nota seu netinho se fechando dentro do joguinho eletrônico. Chegando na fazenda do seu avô, ele conhece seu primo Memo, que mostra-lhe o seu quarto, avisando para que ele não entre naquela porta, porque é o quarto de sua prima. Ela vai te matar se você o fizer isso. Alex vai dormir na cama de cima, e ele percebe que a janela está aberta e do lado de fora tem uma espécie de varanda. Então ele vai lá e encontra-se com Luna, a sua prima. É também apresentado a energia de Memo, mas ele não conhece de luta livre, não conseguindo se defender nesse momento. Então seus primos o indagam sobre ele não conhecer de luta, e aí eles o apresentam sobre o grande Relâmpago Azul. Eles passam a fita contando a história todos animados sobre a luta de Relâmpago Azul. Mas antes que Relâmpago Azul possa terminar a sua luta com El Chacal, o seu avô interrompe o filme deles e diz que é hora de buscarem a comida. Lá fora, ele pede para que Alex escolha uma das cabras para a sua refeição. O garoto olha aquilo lá com um pouco de curiosidade, dizendo que, olha, eu como carne, mas eu nunca vi uma viva antes, sabe?
Mas era tudo uma brincadeira da sua família. Lá fora ele descobre apenas que havia uma cabrinha doente e isso era uma realidade. Seus netinhos dizem que é obra do chupa-cabra, mas o seu avô diz que isso não é verdade. Eu me recuso a acreditar que tal criatura exista. Quinn faz seu diário, enquanto um dos mensageiros dos investidores chega de helicóptero e ele vai ao seu encontro. Recebe a notícia de que ele possui apenas mais uma semana de pesquisa. Todos querem o sangue da criatura, senão vão parar de financiar essa expedição. Alex, que não dormia, vê seu avô saindo no meio da noite, com uma vestimenta nada tradicional. Então ele o segue até o celeiro. Lá seu avô senta-se e toca uma caixinha de música. Ele fica intrigado com o que está acontecendo. Mas então ele percebe uma criaturinha no arbusto e dá um grito pedindo por ajuda. Ouvindo aquele grito, todos saem correndo e chegam lá onde Alex está. E todos percebem uma movimentação no arbusto e ficam tensos até que sai de lá um coelho, deixando eles na risada, dizendo: "Como é que você tem medo desse bichinho tão fofinho?" E na saída, o seu avô percebe que ele cortou a sua mão. No dia seguinte, Alex acorda com uma criatura chupando sua mão, mas ainda sem entender se aquilo é realidade ou um sonho. Ele conversa com sua prima, que estava sentada do lado de fora, e ela diz não ter visto nada de diferente. Enquanto brincavam do lado de fora, Memo chega avisando que seu avô havia sumido, então resta a eles irem procurar. Laura diz que seu avô estava ensinando a dirigir, então eles partem em alta velocidade. Na cidade, vão primeiro à feira, mas antes uma pausa para poder encher o tanque, de um e do outro também. Memo escolhe apresentar cestos a seu primo. Ele dá o prato e diz para ele comer. Alex diz que está delicioso o prato e pergunta o que é. Seus primos, rindo, dizem que são miolos, o que acaba não agradando muito a ele. Agora de volta à estrada, eles continuam à procura. Após seguirem um pouco o trajeto, eles encontram seu avô com um novo cabrito para a família. Eles perguntam o porquê que ele está com ele. Ele diz que havia o comprado, mas apresentam um sinal um pouco de confusão. Mais à frente na estrada estava a equipe de pesquisa, no trecho em que o veículo se acidentou com o chupa-cabra. O oficial pergunta a Quinn o que eles fazem por lá. Quinn então conta que estavam procurando o animal lendário. O oficial dá uma risada e em espanhol diz para ele: "Olha, eu não vi o chupa-cabra, mas a minha esposa tem um pé grande. Se quiser levá-la, ela é toda sua, viu?" Na região no noticiário, o assunto é unicamente o animal que está causando mortes entre as criações locais. Seu avô então desliga a televisão e sai dizendo que esse animal não existe. Luna, que fica no sofá com Alex, diz que é muito triste, mas é cada vez que vem, o seu avô está aparentando uma piora. E o melhor é que ele seja de fato levado para viver com a sua mãe e ela lá na cidade do México, para que elas possam cuidar dele com mais atenção. Alex defende seu avô e diz que ele pode estar de fato escondendo o animal lá no seu celeiro, conta da caixinha de música e o que viu na noite passada. E para provar a sua teoria, ele atesta, vai lá no celeiro, pega e toca a musiquinha. Para sua surpresa, ele vê um animalzinho saindo para vê-lo. Então ele pede que o animal fique lá esperando por ele, enquanto ele vai buscar algo para comer. Ele chega na geladeira e pega um chouriço gelado, mas a criaturinha apresenta que não gostou muito da refeição oferecida e acaba procurando algo mais quente, porém Alex diz para ele que não deve fazer aquilo. No meio da conversa, alguns trovões assustam o animalzinho, que é abraçado por Alex e por lá passam a noite. No outro dia, Memo acorda Alex e escuta um barulho lá embaixo e vai procurar dizendo que pode ser um coiote ou até mesmo chupa-cabra, e que eles estão oferecendo uma recompensa pela criatura. Mas Alex, que quer proteger a criatura, aproveita que seu primo está distraído e diz para que ele saia dali, não fique na amostra não. Saindo do celeiro, a criaturinha pula bem na frente das crianças, assustando Memo, que dá um grito, e a sua prima Luna chega para ver o que está acontecendo. E assim todos o conhecem e ficam discutindo o que vão fazer. Qual nome vão dar para ele, o que vão fazer, se ele é selvagem. Luna diz que ele pode ter doenças, não sabemos que tipo de animal que é, o que vai acontecer. E é então nesse momento que seu avô chega, dizendo a história toda, e que ninguém pode saber dele, viu, crianças? É uma criatura que as outras pessoas podem querer tomar vantagem dele. Nós temos que protegê-lo. Mostra então seu veículo acidentado e conta que estava andando na estrada à noite e se chocou com uma criatura enorme. E do mesmo modo que ele se chocou com ela, ela desapareceu, de volta no deserto. E quando voltou com o reboque, escutou um barulho nos arbustos. Quando ele foi ver, era esse carinha aqui. O veículo acidentado deixou para trás a placa dele. Através das informações, Quinn encontrou o endereço da fazenda. Foi de pronto expulso pelo avô Chava.
E quando volta ao celeiro, Alex toca de novo a caixinha de música e canta com Chupa, recordando-se assim da música que seu pai sempre cantava para ele. E após esse momento cantante, Memo aparece dizendo que é hora de ensinar Chupa a voar. Então eles partem para o telhado da casa. E Memo vai primeiro, sendo seguido pela criaturinha. Enquanto lá dentro, Alex passa um tempo com seu avô, que mostra vídeos de quando ele lutava e também presenteia Alex com uma máscara que era de seu pai, e fala de todas as qualidades que seu pai tinha. Porém, Alex se fecha no seu joguinho eletrônico e aparenta não prestar muita atenção no que seu avô contava. Mas Chava, percebendo aquilo, fica bravo com ele, toma seu joguinho e diz que só vai devolvê-lo se eles lutarem. Então, bote logo sua roupa e venha me encarar, menino. No meio da luta, o seu avô Chava o agarra e diz que percebe que ele está sofrendo. Toda vez que seu pai é mencionado, ele se fecha naquele jogo. Então, pede que ele bote pra fora, desconte esse sentimento, pode ser mesmo em mim. Depois de derrotado, Alex se levanta um pouco irritado e empurra seu avô para fora do ringue, o que acaba o machucando. Na saída, o médico pergunta como é que ele está, e que seu estado tende apenas a piorar, mas ele não explica maiores detalhes de qual é a condição do seu avô Chava. E na saída do médico, eles escutam alguns barulhos vindos do celeiro. Eles dizem que é apenas uma vaca que está um pouco doente. Mas logo que o médico sai, as crianças voltam correndo para ver o que está acontecendo. E percebe que Queen se aproveitou que o avô estava descansando e entrou de fininho na fazenda, encontrando ali a criaturinha. Ele atira logo um dardo tranquilizante do animal e o sai carregando. Alex, todo enérgico, chega para chamar o seu avô e pedir ajudarem ele a recuperar o bichinho. Mas o seu avô apresenta estar muito confuso com as coisas. Erra o nome de Alex, o confundindo com seu pai, o tempo em que eles estão e que não se recorda de nenhum Chupa e diz que não quer sair de lá, prefere ficar na sua casa, lá é seu local. E a única maneira de o convencer foi o chamando de Relâmpago Azul e dizendo que o chacal que está lá fora, fazendo maldades. Após se aprontar, Alex chega lá para fora e diz que Queen é o chacal, sendo assim ele o seu inimigo. E então ele toma logo no peito um golpe do Relâmpago Azul. Aproveitando que ele está caído, eles vão pegar o seu carro do lado de fora. Laura, que já sabe dirigir, sai acelerando, mas uma cabrinha interrompe a fuga, só que não o suficiente para serem pegos. Eles pegam e levam o seu avô até o local onde ele se acidentou, só que ele não consegue se recordar direito de tudo. Porém, Chupa reconhece o cheiro do local e sai correndo, e todas as crianças vão atrás dele. Queen, que chamou reforços, encontra o seu veículo e também saem à procura das crianças e do animalzinho. Chupa, que segue o rastro de cheiro, é perseguido pelas crianças e observados de longe por Queen. Na beirada do penhasco, ele uiva e é respondido por um som familiar. Eles entendem que é momento de se despedirem. E então Chupa sai buscando a origem do uivado que havia escutado. Alex, agora sozinho, é encurralado por um puma e vai recuando até que seu avô aparece e protege seu neto, afugentando o animal. Mas para fugir do puma, Alex acabou subindo em uma tubulação que já estava velha, e ela começa a cair, deixando o garoto pendurado. Chupa, que estava longe, acaba ouvindo aquilo e volta para ajudar. Os dois ficam pendurados até não conseguirem se segurar mais e acabam caindo no penhasco. E naquele momento, Chupa aprende a voar, mesmo que seja por necessidade, e assim ele consegue salvá-lo junto de Alex. Agora sim, deixando o Alex tranquilo junto da sua família, ele decide partir novamente, mas é acertado por um outro dardo tranquilizante por Queen. E assim, com um bastão de choque, ele afugenta toda a família e leva novamente a criaturinha consigo. Queen o prende dentro de uma jaula e parte avisando aos seus outros companheiros que conseguiu capturar o Chupa-Cabra. Mas no caminho, ele é parado pelos papais e talvez o titio de Chupa, que não estão muito felizes pelo seu bebezinho estar dentro de uma jaula com um humano não. Eles pegam, param o carro e começam a balançá-lo, deixando o Queen assim com muito medo do que pode acontecer com ele. Ele pega e sai do veículo com seu bastão de choque, mas ele é cercado e pego por trás pelo avô, que o mostra então o seu famoso golpe de luta livre, o suplê. Agora sim que conseguiram se livrar de todas as ameaças, Alex se despede de Chupa no entardecer e diz a seu novo amiguinho que onde quer que ele esteja, eu sempre vou estar com você. E assim ele parte para junto da sua família, deixando Alex com a sua. De volta em casa, Alex junta suas coisas para que retorne para sua mãe. Luna lhe dá uma fita com uma seleção de boas músicas de bandas mexicanas e o acordo de que ele volte o mais breve possível, ganhando o Walkman da sua prima para que possa escutar as músicas durante a sua viagem. Eles saem apressados para o carro. Memo não está por lá para se despedir do seu primo até que eles o encontram.
Mas dessa vez, Alex, que já conhece mais de luta livre, consegue se virar bem e devolver o golpe de Memo. Na estrada, agora muito diferente de quando veio, Alex fala que está doido para contar da sua viagem para a sua mãe, que adorou muito o México e que vai praticar o seu espanhol para quando retornar, conversar fluentemente com seus amigos. Seu avô diz para que ele sempre tenha orgulho de quem é, e não deixe que ninguém diga o contrário para ele, e que caso alguém se meta com ele, ele aplique alguns golpes de luta livre que aprendeu. Na frente do avião, seu avô fala que vem se esquecendo das coisas, mas pede para que seu neto sempre se lembre do que viveram ali. Ele vai ir para a cidade do México para ficar junto da sua filha e assim receber os cuidados que necessita. E como não podia faltar, no avião, seu grande amigo, Chupa, também vai se despedir dele, encerrando assim essa aventura no solo mexicano.